Perfeito. E ao mesmo tempo dizer que a família é o algo mais precioso que Deus tem na terra. A família. É por isso que a igreja é uma grande família. Não há igreja sem famílias. Amém, irmãos? Não há igreja sem famílias. E não é a mensagem de hoje. Eu não me voltarei a falar exatamente sobre isso, mas eu quero deixar essa palavra com vocês. Nesses últimos dias, nesses últimos 20 dias, o que eu mais atendi foi questão familiares. E incrível que pareça, quase que 90% foi pessoas de fora, foram pessoas de longe. Eu atendi uma jovem, se não me falha a memória, era de Cuiabá. E essa jovem falou assim: pastor, eu tenho um grande desejo de formar uma família, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu passei alguns minutos orientando essa jovem sobre o que é isso. Eu deixei 2 perguntas para ela. E passando mais ou menos uns 7 dias, ela respondeu as 2 perguntas. Então, para a gente não se alongar nesse campo da palavra, eu gostaria que você valorizasse muito a sua família, valorizasse muito os seus pais. O 5º mandamento é talvez o mandamento mais lembrado pelos pais. Os pais sempre querem ser honrados pelos filhos. Os filhos devem honrar os pais. Mas eu deixo aqui uma palavra para todos os pais e para todas as famílias. Preste atenção, irmãos. O mundo em que você vive é um mundo onde praticamente a família é algo falido. A família praticamente já não existe mais no mundo em que você vive. É algo que praticamente não funciona mais. Por isso, em Malaquias, abra a sua Bíblia em Malaquias. É a forma que Deus fala com a família cristã. E Deus em Malaquias, Ele faz uma pergunta, ou melhor, Ele faz 2 perguntas em Malaquias, e eu vou utilizar somente uma delas. Capítulo 1 do profeta Malaquias. Os irmãos acharam? Então, aos filhos presentes, aos pais presentes, Deus faz uma pergunta, não olhando para os pais, não olhando para os filhos, no sentido biológico, mas no sentido povo dele. Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Aí o texto continua dizendo: se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso quer dizer que nós, enquanto igreja, os pais e os filhos devem em unidade honrar ao Pai eterno. Amém, irmãos? E é a forma que você vive como pai, que você honra a Deus na sua casa. É a forma que você vive como filho, que você honra a Deus na sua casa. Quando um pai despreza um filho, o pai não está honrando a Deus. Quando um filho despreza o pai, o filho não está honrando a Deus. Então, que nós aqui em Jardim dos Francos possamos restaurar nossas famílias. Amém, irmãos? Amém, igreja? Fiquem em pé, por favor. Abra sua Bíblia em Provérbios.
14. Os irmãos acharam? 32. Provérbios 14, versículo 32. Amém? Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença e somos gratos por estarmos aqui, gratos pela Tua misericórdia para conosco, grato pelos Teus feitos na história, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia. Que o Senhor nos alcance mais uma vez com Tua maravilhosa graça, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. De uma forma bastante objetiva, fugindo da linha que eu tenho trabalhado com vocês nos últimos dias, nós queremos conversar com vocês sobre o seguinte tema: quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. Queridos irmãos, existem algumas palavras na história que faz com que a gente esteja presente aqui. Uma delas é a criação. Deus nos criou, amém? Amém, irmãos? Mas além de Deus ter nos criado, existe uma outra palavra que é amor. Se não fosse o amor que Deus revelou ter pela criação, nós não estaríamos aqui. Mas bendito seja o nome do Senhor, que antes mesmo de nos formar, nos amou. Existe uma outra palavra que nos faz estar aqui, que é fé. E essa fé que me faz estar aqui é a fé como resultado do trabalhar de Deus na história. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Durante toda a história da humanidade, Deus de alguma forma tem falado conosco, ou seja, Deus tem falado com o homem, e apesar de infelizmente haver muita incredulidade no meio da humanidade ainda, com relação à existência de Deus, com relação à palavra de Deus, apesar de tudo isso, você crê em Deus. Nós cremos em Deus. Aleluia. Portanto, o que nos move aqui, além de sermos criados e de sermos amados por Deus, é que Deus gerou em nós a fé pela palavra, a fé que nos alcançou, a fé que nos move em meio às diversidades da vida. Então, portanto, irmãos, esse texto que eu li aqui, em Provérbios capítulo 14, ele vai dizer que, infelizmente, lá no início do versículo, pela sua malícia, Provérbios 14, 32, pela sua malícia será lançado fora o ímpio. O ímpio, cedo ou mais tarde, ele será lançado fora. Assim como Adão e Eva, por causa do pecado, foram lançados fora do Éden, um dia o ímpio será lançado fora para sempre da
presença de Deus. Isso é, não haverá mais esperança para o ímpio. É quando Deus exercerá o juízo sobre o ímpio. Só que o texto está dizendo, mas o justo, até na sua morte tem esperança. Bendito seja o Deus que nos fez. Agora, talvez você pense, pastor, e esse tema, quando tudo parece perdido? Guarde isso em seu coração. Na vida cristã, sempre teve alguém que viveu uma situação que parecia que não tinha mais jeito. Na vida cristã, talvez você já viveu o momento que você achou que não tinha mais jeito. E isto pode ter acontecido das circunstâncias mais variadas. E eu falava na escola bíblica sobre a doença, ou o período que eu fiquei doente, e eu perdi 20 quilos em 30 dias. Chegou um momento que parecia que não tinha mais jeito. Porque a situação ela foi se agravando de uma maneira tal, que eu olhava para mim e parecia que a morte já era uma coisa certa. Alguns amigos que me viram num período entre a pneumonia e a úlcera, que eu já estava emagrecendo, alguns amigos chegaram a achar que eu tinha a pior doença da história de hoje, que é a tal da AIDS, porque eu estava emagrecendo demais. E eu comecei a olhar para mim, e eu vi que parecia que não tinha mais jeito. Quando você olha para as circunstâncias da vida, as circunstâncias da vida muitas vezes parecem ser maior do que você. As circunstâncias da vida parecem ser maior do que tua fé. Mas eu quero dizer nessa manhã que as circunstâncias da vida jamais serão maiores do que o seu Deus. Aleluia. E dentro da situação que parece que não tem mais jeito, a Bíblia vai mostrar para a gente duas histórias, ou ela tem mais histórias, mas em virtude do próprio tempo, eu quero utilizar duas histórias. Abra sua Bíblia em Marcos, por favor. Marcos, capítulo 5. Quando tudo parece perdido. Os irmãos acharam Marcos capítulo 5? Amém, irmãos? Vamos ver alguns versículos de uma forma gradativa. Vamos vendo, explicando algumas coisas, até chegarmos ao final dentro do assunto que Deus tem nos proposto nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a lermos o versículo 21. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Versículo 22 diz: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Essa palavra prostrou-se, ela tem a ideia de reconhecimento da autoridade com quem Jairo estava falando, mas ao mesmo tempo representa a humildade de quem quer falar.
ou seja, Jairo se prostra humildemente diante do Cristo. Mas quando ele se prostra diante do Cristo, ele tem uma situação que ele quer passar para Jesus. E qual é a situação? Versículo 23: e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Em outras palavras, Jairo está dizendo: Jesus, eu não quero que a minha filha morra. Na cabeça ou na mente de Jairo, a filha ia morrer. Portanto, ele vai ao encontro de Jesus para que a filha não morresse. Resumindo, você sabe dessa história. Chega um momento no caminhar de Jairo até a casa dele. Olha bem, irmãos, até a casa dele, quando ele está caminhando com Jesus, chega a notícia dizendo: Jairo, acabou, está tudo perdido, não tem mais jeito. A sua filha já morreu. Pensa nisso aí. Olha aí o que vai acontecer na história de Jairo. Percebe algo interessante, que antes da notícia chegar, olha o que acontece no versículo 25. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Irmãos, pense você, o que é alguém buscar uma solução para uma causa, para um problema, e quanto mais ele busca, menos ele encontra. Ou seja, a situação que parecia ruim fica pior. Quando a situação fica pior, na nossa consciência, no nosso entendimento, as coisas parecem não ter mais jeito. É nessa hora, irmãos, quando as notícias ruins chegam, é quando os resultados parecem ser contrários ao que desejamos, que a esperança que eu e você temos parece morrer. Parece que essa esperança vai morrendo aos poucos. Parece que as circunstâncias vão tirando o nosso ânimo. Por favor, preste atenção nisso. Quando não é uma situação de ordem conjugal, é uma situação de ordem profissional, é uma situação de ordem financeira. São tantas áreas da vida da gente que parece que não tem mais jeito, tudo parece perdido. É nesta hora que nós temos a tendência de nos inclinarmos, não diante daquele que tudo pode, mas nos inclinarmos diante de nós mesmos. Isso quer dizer, a gente se deixa levar diante de nossas próprias fraquezas. A gente olha para a circunstância e a gente se sente incapaz de resolver. A gente se sente totalmente fraco, totalmente impossível dentro da circunstância. Essa mulher, ela está no caminho que Jairo está fazendo, voltando para casa. Eu já disse para você que a filha de Jairo morreu, mas no caminho, presta atenção nisso, no caminho até a filha de Jairo morrer,
Jairo, ele sai com Jesus. No meio do caminho, a mulher que nem falou com Jesus foi curada. No mesmo caminho, presta atenção. No mesmo caminho, no retorno para casa, olha o versículo 30. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Quando você olha para esse versículo, quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que Jesus está falando de algo que aconteceu. Mas antes de acontecer, é importante você e eu imaginarmos que aquela mulher, ela estava há 12 anos perdendo sangue. Por que ela não morreu? Se o sangue é a vida do corpo, e há 12 anos ela estava tendo hemorragia, é porque no meio da doença, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, ela buscou soluções. Só que em tudo que ela buscou, ela fracassou. Mas por que ela não morreu? Porque o dono da vida estava sustentando ela. O dono da vida estava sustentando ela. Agora preste atenção: o dono da vida, aquele que é a própria vida, estava lá. Foi nessa circunstância de aparente derrota, foi nessa circunstância de aparente frustração, de uma dor terrível, do insucesso, que essa mulher tinha ouvido falar de Jesus. Volta ao cenário, por favor. Por que Jairo foi procurar Jesus? Porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Aleluia! Por que Jairo vai ao encontro de Jesus? Só que você não pode esquecer, eu não posso esquecer, nós não podemos nos esquecer, que quando Jairo vai procurar Jesus, Jairo vai procurar Jesus dentro da limitação que ele tinha. Qual a limitação de Jairo? A limitação de Jairo é, minha filha está doente, Jesus vai curar ela e ela não vai morrer. A limitação de Jairo levava ele a imaginar Jesus a um certo nível. O que ele imaginava é que Jesus curaria a filha, e não que mudaria um cenário pior que poderia acontecer. Aquela mulher, para ser curada, ela teve que renovar as forças dela. O que é renovar as forças nesse sentido? Presta atenção. É quando você está em uma circunstância que parece que não tem mais jeito. E quando você escuta algo, você se apega àquele algo como se fosse a última esperança. Você se apega à saída que é nova. Algo que você sabe que é como se isso não resolver, eu não sei o que vai resolver. Aleluia. Aquela mulher então, ela tem que enfrentar a fraqueza do corpo, porque ela estava doente há 12 anos. Então essa mulher, ela não tem a força física necessária para passar no meio da multidão. Só que ela se esforça. Aleluia, ela se esforçou, e em meio ao esforço, ela pensava exatamente assim: eu vou utilizar a minha força ao menos para tocar nas vestes dele. Só que ela tinha dentro de si o seguinte pensamento: eu vou tocar e eu vou ser curada.
eu vou tocar nas vestes dele e serei curada. Por que ela pensou assim? Porque ela tinha ouvido falar de Jesus, aleluia. Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha gasto todos os seus recursos, ela tinha passado por vários médicos. E ela diz então: é a minha última esperança, vou tocar. Que maravilha é quando ela sentiu nela a virtude do Cristo. É quando ela recebe a virtude curadora do Cristo. Mas até então tudo está quieto. É nesse cenário, irmãos, de que, presta atenção, tudo parecia perdido para aquela mulher. Só que tem um detalhe: tudo parecia perdido, mas ela ainda estava com vida. É nesse cenário que tudo parecia perdido. Olha lá o texto. Olha lá. Versículo 35. Estando ele ainda falando, isso aí é Jairo, chegaram alguns da casa do principal das sinagogas e que disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Preste atenção agora. Para a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria aquela doença, a última esperança era Jesus. Para Jairo, a última esperança era Jesus. Mas esperança a que nível? Não é a esperança de ressurreição. A esperança de Jairo era uma esperança de cura, e não a esperança de ressurreição. O que Jairo esperava é: Jesus vai curar a minha filha e ela não vai morrer. No meio do caminho recebe: olha, não tem mais jeito, tudo está perdido. Versículo 36. Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Crê? Aí eu fico imaginar, irmãos, em que patamar de fé Deus quer levar Jairo. Porque, pense comigo, Jairo saiu de casa crendo em Jesus, mas crendo em Jesus do jeito dele. Qual era a crença? Jesus vai me curar, vai curar minha filha, ela não irá morrer. Talvez é assim que eu e você estamos orando. Talvez é assim que nós estamos buscando a Deus. Nós estamos buscando a Deus, nivelando Deus ao nosso nível de fé. Nós estamos imitando Deus. Deus está muito acima, irmão. Deus está muito acima. Deus não é aquele que pode ressuscitar somente. Deus é a própria vida. Aleluia! Deus não é aquele que pode operar somente. Ele é o Todo-Poderoso. Ser Todo-Poderoso quer dizer: não há nada que eu não possa fazer. Aleluia! É isso que ele quer dizer. Não há nada que eu não possa fazer. Ele pergunta através do profeta Isaías: operando eu, quem vai impedir? Bendito seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. Na caminhada cristã, em meio às suas adversidades, em meio às nossas adversidades, a gente corre o risco de passar o que Jairo passou. Olha o texto.
Vamos lá. Versículo 37. Amém? Vamos lá. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam. E os que choravam muito e pranteavam. Veja bem como é interessante esse texto. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está, mas o que já tinha ouvido de notícia? A tua filha morreu. E todas as pessoas ali que conheciam Jairo sabiam que a filha dele estava morta. Olha o versículo 40. Mas riam-se dele. Queridos irmãos, por favor, preste atenção. Na caminhada cristã, em algum momento você vai passar por vendavais, por situações, por adversidades, por circunstâncias, que quando você declarar a tua fé em Deus, teus parentes, teus amigos, teus vizinhos poderão dar risada de você. Porque você declara uma fé em Deus e aparentemente tudo está ficando pior. Quando tudo parece perdido. É quando, se você se deixar levar, você para de vez. Você recua de vez. Só que não se esqueça, antes das pessoas rirem da circunstância que Jairo estava passando, Jesus tinha falado para ele: ei, não temas, crê somente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é interessante? É que nós não sabemos quanto tempo durou a caminhada de onde Jairo encontrou Jesus até Jesus chegar na casa dele. Não sabemos se durou um dia, se durou mais de um dia, não importa o tempo. O que importa é, Jairo saiu de casa para encontrar Jesus. O que você veio fazer aqui hoje? Se você veio encontrar Jesus, já encontrou. Já encontrou Jesus pela fé. Amém, igreja? Agora, qual é o cenário da tua vida? O que você deixou em casa? Qual é o pacote que você deixou em casa, em aspas, que no fundo está dentro de você? É sua ansiedade, suas preocupações, a inquietação da tua alma, talvez olhando e dizendo: não tem mais jeito. Mas será que você encontrou Jesus mesmo? Então, por favor, não saia daqui sem levar Jesus com você. Presta atenção nisso. Na vida familiar, eu não vou aqui ser detalhista, mas eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias atrás, e ela viveu uma experiência conjugal das mais terríveis que uma pessoa pode viver. Eu já contei para vocês a história
Só que eu conversei com a pessoa poucos dias atrás. Então ela viveu uma experiência não de traição somente. Ela foi traída pelo marido, e o marido não só traiu, mas o marido abandonou ela. O marido abandonou ela. E esse período de abandono durou 3 anos. 3 anos. Presta atenção. A traição seguida de abandono. Como que dizendo: não quero mais você. Na época, há uns 30 anos atrás, eu conversei com essa mulher. E ela dizia que as vizinhas falavam para ela o seguinte: esqueça esse homem. E ela dizia para a vizinha: é o meu marido, eu não me esqueço dele. Oh, Jesus. 3 anos depois, o homem volta para casa. Mas sabe por que o homem voltou? Por 2 razões. Primeiro, Deus trabalhou. Segundo, a mulher tinha esperança. E a esperança não estava nela e nem no marido, mas estava no Cristo. Estava no Cristo. Agora guarde isso. Quando você tem a esperança no Cristo, essa esperança pode ser desprezada por alguns. Você pode ser humilhado por alguns. Você pode ser desprezado por alguns. Para alguns não tem mais jeito. Mas se a tua esperança é o Cristo, se a tua esperança está no Cristo, nem tudo está perdido. Sabe por quê? Porque quando você e eu colocamos uma causa nas mãos de Deus, não importa o tempo que Ele vai atuar e como vai atuar, mas tenha a certeza que a última palavra não é do teu vizinho, do teu amigo, não é tua, não é do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, do teu sei lá quem. É dele. É dele. Crê somente, Jairo. Porque Jesus disse: tão somente creia, Jairo. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Porque a vitória não estaria no que Jairo era e você é. A vitória não estaria no que os amigos de Jairo pensavam. A vitória não estava em nenhuma circunstância que pudesse se passar pela mente do homem. A vitória estava no que Cristo é. E sabe o que é interessante? Jairo não foi para casa sozinho, frustrado, decepcionado. A notícia da morte chega no caminho. Um dia falar para ele assim: Jairo, vai para casa, se der depois chego lá. Ele falou: Jairo, crê somente. E foi junto. Jesus está com você hoje. Está comigo hoje. Está conosco hoje. Qual é a situação que parece perdida na tua vida? Qual é a situação que parece perdida em nossas vidas? Qual é? Aquele que está acima de toda circunstância está aqui hoje. Não importa se você e eu tentamos tantas vezes como a mulher do fluxo de sangue. Jesus está aqui hoje. Não importa as notícias que você recebeu na semana, não importa como os seus amigos estão te vendo, não importa como os teus parentes estão te vendo, importa quem você veio buscar.
Aleluia! Se você veio buscar o Cristo, você encontrou o Cristo. Aleluia! Você está com Cristo, Ele está com você. É hora de a gente não olhar para o cenário e nem dar ouvido o que as pessoas falam, mas crer somente. Aleluia, Jesus. E quando você se entrega, ou melhor, quando você crê somente, é hora de se entregar totalmente. Não é crer sem se entregar. Você percebeu o texto? Eu vou finalizar essa palavra com você daqui a poucos minutos, mas observe o texto. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Observe o texto. No 23, após ele se prostrar, Jairo se prostrar diante de Cristo, o que Jairo fala? Olha, minha filha está doente, está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Leia o texto sequencial na tua casa e vê quantas vezes Jairo vai falar de novo. Leia o texto. Ele fala, vem, né? Vem comigo. Volta, vem na minha casa. E Jesus vai com ele. Quando chega, por exemplo, no versículo 24, tem a multidão comprimindo Jesus. Do 25 até o versículo 34, a questão é a mulher do fluxo de sangue e Jesus. Já está calado. No 35, estando ainda falando, olha só, ele quem? É Jesus falando. Mas Jairo está lá no meio do pacote. Jairo parece não falar mais nada. Mas olha o que diz o texto. Chegam alguns que é da sinagoga, amigos de Jairo, e diz, Jairo, tua filha morreu, acabou. Na sequência quem fala? Jesus. Qual é a fala de Jesus no 36? Jairo, calma, crê somente. Se você observar, irmãos, Jairo não tem mais o que falar. Sabe por quê? Ele só tinha agora que crer no Cristo. Quando chega lá no versículo 40, para a gente finalizar, mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, que vieram com ele, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ela quem? A menina morta. Jesus precisa entrar, irmãos, na área mais complicada da tua vida. Enquanto você e eu, enquanto nós não levarmos Jesus com a gente até a área mais complicada de nossa vida, essa área vai continuar morta. Consta uma simbologia, uma história de que alguém entrou num certo lugar e quando chegou num certo lugar, esse lugar estava muito escuro, mas tão escuro que ele ficou com medo daquele lugar. Aí, com esse medo, ele saiu daquele lugar e encontrou a Dona Luz. E quando encontrou a Dona Luz, disse, Luz, vem comigo. E quando a Dona Luz foi com ele, ele não achou o lugar mais escuro. Porque a Dona Luz mudou o ambiente escuro para um ambiente com luz. A vida chegou na casa de Jairo. Mas a vida precisava chegar aonde a morte estava. Na casa já estava. Mas era necessário abrir a porta do quarto. Para Jesus chegar lá. Aonde a morte estava. Eu quero finalizar com você pensando comigo aqui. Pensa um pouquinho, irmãos. Qual área da tua vida está morta? Jesus quer entrar exatamente aí. É a área que talvez você não quer tocar nela.
é a área que te traz mais dor, é a área que te faz chorar, é a área que te traz frustração, é a área que te traz um estado de insegurança. É nessa área que Jesus precisa entrar hoje, porque aquilo que parecia perdido muda quando aquele que nos encontra muda a história. Amém? Amém, irmão? Então, há uma canção que você conhece bem. A canção diz assim: quando tudo perante ao Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então, aleluia, que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Sabe o que é isso? Jairo se prostrou diante daquilo que tudo pode. Jairo confiou naquele que tudo pode. Jairo levou Jesus para casa. Jairo enfrentou as circunstâncias adversárias. Jairo abriu a porta e levou Jesus aonde estava o centro do problema. E Jesus resolveu. Fique em pé, por favor. Oi? Tem oração sem disso. Vamos fazer assim daqui a pouco. Amém, igreja? Irmãos, eu quero